Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, voltamos para mais uma aula de História, Expedições da História do oitavo ano. E esse livro é do Gilberto Coutrin e do Jaime Rodrigues. Pessoal, lembrando que, como referência também, nós estamos utilizando esse livro de História do Brasil de Boris Fausto, né? Um livro excelente, material excelente sobre a história do Brasil, certo? Então nós vamos continuar aqui na parte 2, mas é logo logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, retornamos aqui. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Nós iremos trabalhar hoje, na aula de hoje, a independência do Brasil. E nessa independência nós vamos falar a respeito de algumas revoltas que foram significativas e importantes para a independência do Brasil. Vamos lá. Pessoal, lembrando, pessoal, que esse processo de independência do Brasil não aconteceu assim, ó, da noite pro dia. Tudo isso daí foi um processo, certo? E aí, dentro desse processo, aconteceram algumas revoltas, aconteceram algumas guerras que vão anteceder o processo de independência. Então, todas essas revoltas, todas essas guerras, nós podemos dizer que foram antecedentes à independência do Brasil. Então, são aqui algumas dessas revoltas. Nós não vamos falar de todas, nós vamos falar apenas de duas que vão ser importantes para nós, para o nosso conhecimento aqui. Então, vamos lá. A revolta de Beckman, que aconteceu em 1684. A Guerra dos Emboabas, que aconteceu de 1707 até 1709. A Guerra dos Mascates, que aconteceu em 1710 a 1711. A Revolta de Vila Rica, que aconteceu em 1720. E aí eu coloquei aqui em destaque para vocês duas revoltas que vão acontecer, né, que é justamente a Conjuração Mineira, que vai acontecer em 1789, e a Conjuração Baiana. Essas duas revoltas, pessoal, nós vamos ver aqui com mais detalhe, porque elas vão ser aquele pontapé, né, que vai estimular mais ainda o processo de independência do Brasil. Lembrando que todas essas revoltas que aconteceram no Brasil, todas elas pretendiam mudar alguns aspectos da dominação colonial portuguesa, certo? Tendo em vista que as pessoas que estavam sendo escravizadas aqui, o povo que estava sendo escravizado, não estavam concordando como o governo português estava administrando ou estava fazendo essa administração aqui no Brasil. Então eles tentaram mudar de alguma forma o domínio colonial dos portugueses, e essas revoltas foram esses processos de independência que eu estou falando para vocês. Vamos lá. A Conjuração Mineira, pessoal. O que foi a Conjuração Mineira aqui? Eu vou ler aqui, depois vou explicar de forma mais didática para que você possa entender, certo? Vamos lá. As jazidas de ouro de Minas Gerais estavam acabando, ou seja, lá em Minas Gerais existiam algumas jazidas, né, que eram os locais onde ficavam os ouros, né, o ouro aqui no Brasil. E aí, Portugal, ele cobrava uma taxa de imposto dos mineradores, para que os mineradores pudessem trabalhar e conseguir ali o ouro que era para Portugal. Uma observação aqui que eu coloquei aqui, ó, para o governo não era o ouro que estava acabando, mas sim o contrabando que tinha aumentado. O que estava acontecendo? As jazidas de ouro, elas estavam secando, certo? E aí, o governo achava que os mineradores estavam, de certa forma, enganando o governo, né? E aí o governo, na cabeça do governo lá, na cabeça do governo colonial, os mineradores estavam enganando, certo? E aí o governo falava o seguinte, ó, isso é mentira, certo? Isso aí vocês que estão contrabandeando o ouro, certo? E aí o governo, o que o governo faz? O governo ele vai cobrar
o ouro dos mineradores, porque os mineradores não estavam cumprindo as suas cotas, né? Porque todo dia eles tinham uma certa cota para eles darem para o domínio português. E aí essas cotas não estavam sendo cumpridas, e aí o governo achou que o povo estava enganando, mentindo, né? Que tinha aumentado o contrabando, enfim, tudo isso daí. E aí o que, que vai acontecer? O governo vai cobrar os impostos atrasados, ou seja, aquelas metas que não foram batidas naquele dia, o governo queria o retroativo, queria que o povo devolvesse tudo com juros. E aí, o que, que vai acontecer? Alguns colonos eles vão organizar os movimentos contra essas autoridades portuguesas que queriam aí justamente esses juros, né, atrasados aí. Isso daí vai ficar conhecido como conjuração ou inconfidência mineira, certo? Vamos lá. E aí nós vamos ter aí três principais aí inconfidentes, né? Vamos ter o Cláudio Manuel da Costa, que ele vai ser um minerador e vai ser poeta. O Tomás Antônio Gonzaga, poeta e magistrado. Carlos Correia de Toledo, que vai ser padre e minerador. E aí um bem conhecido nosso, né, que vai ser o Joaquim José da Silva Xavier, que é mais conhecido como Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque ele era dentista, pessoal, certo? Então, esses são os quatro inconfidentes, né, onde eles vão se levantar contra o governo português para tentar justamente melhorias de vida, para tentar falar para o governo português que aquelas cotas que eles não estavam cumprindo não era porque eles não queriam cumprir, mas é porque as jazidas de ouro estavam secando. E aí vai ter um plano de repreensão para acabar com esse movimento, certo? O que, que vai acontecer? Vai ter uma figura chamada Joaquim Silvério dos Reis. Gravem esse nome aí, porque esse nome ele vai fazer toda a diferença, né? Joaquim Silvério dos Reis. Nós falamos aqui hoje do X9, certo? Quem é o X9, professor Germano? É aquela pessoa que dedura, é aquela pessoa que acusa, aquela pessoa que vai dedurar, né? E aí esse Joaquim Silvério dos Reis, ele vai ter algumas dívidas com o governo mineiro. E aí ele chega até o governo mineiro e fala o seguinte: olha, governador, eu tenho algumas informações em relação a um povo aí, umas pessoas que estão criando alguns tipos de movimentos para acabar com o teu governo. E aí eu falo para você quem são essas pessoas, mas em troca eu quero que você perdoe minhas dívidas, porque eu tenho muitas dívidas aí com o governo mineiro. E aí o que, que acontece? Ele denuncia, o governo perdoa as suas dívidas, e aí o governo manda prender aí as pessoas que estavam envolvidas no movimento, certo? Esse movimento da Inconfidência Mineira, né, ou Conjuração Mineira. E o que, que vai acontecer? Muitos participantes da Conjuração Mineira eles vão ser presos, julgados e condenados, certo? E aí 11 deles vão receber aí a pena de morte, mas aí vai entrar em cena a figura da Maria I, certo? Que vai ser a rainha, na verdade nesse período ela é a rainha de Portugal, certo? E ela vai ser significativa para algumas pessoas, por quê? Porque ela vai mudar a punição de pena de morte de algumas pessoas para o exílio, né? O que, que significa o exílio? Ou seja, eles não estar mais aqui no Brasil, eles vão para outras localidades, vão ficar lá até eles morrerem, certo? E aí, uma figura que vai se destacar nesse período aí, pessoal, vai ser justamente o Tiradentes. Por quê? Porque o Tiradentes, pessoal, ele vai ser aquele camarada que vai ser pego para Cristo, né? Qual é esse ditado popular? Ele vai ser aquela pessoa que vai ser pego justamente para ter o exemplo para outras pessoas, certo?
Ou seja, Tiradentes ele vai ter a pena de morte, ele vai ser enforcado e vai ser decapitado. E aí é justamente para ter aquela notícia, olha, se vocês fizerem novamente algum movimento, vai acontecer com vocês igualmente como aconteceu com Tiradentes, certo? Então, foi justamente isso que aconteceu com Tiradentes, certo? Ele teve sua pena de morte, foi enforcado, e aí depois ele foi decapitado, certo? Então, isso foi a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira. Vamos lá, pessoal. Então, a segunda revolta que nós vamos falar aqui é a Conjuração Baiana, certo? A Conjuração Baiana, pessoal, ela vai ser uma revolta que vai ser encabeçada aí pelos alfaiates, né? Os alfaiates, os sapateiros, os soldados, os escravizados de Salvador. A Conjuração Baiana também ela pode ser conhecida, a revolta, né? A Conjuração Baiana também ela pode ser conhecida como a revolta dos alfaiates, certo? Justamente porque tivemos muitos alfaiates aí lutando nesse período aí. E aí, a Conjuração Baiana, pessoal, ela vai ser liderada por Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, né? Alfaiates e ex-soldados. Os revoltosos buscavam o fim da escravidão, o domínio português e a proclamação de uma república. Então vocês percebem aqui, pessoal, que todos esses movimentos, pessoal, de certa forma, eles vão querer uma certa mudança, né, desse sistema político que está acontecendo aqui no Brasil, ou seja, desse domínio português, certo? Vão querer a independência, certo? Eles não querem ser mais dependentes de Portugal, eles querem a independência. E um detalhe é que todos esses movimentos, essas guerras, vão ser inspiradas nos ideais iluministas, certo? Então, os ideais iluministas, justamente aquela ideia que estava acontecendo naquela época. O que você precisa entender nesse período aqui? É justamente que as ideias iluministas elas vieram em confronto com aquela ideia da teoria do direito divino do rei. O que seria a teoria do direito divino do rei? Seria aquela ideia que foi colocada na cabeça das pessoas que quem coloca o rei é Deus. E quem é Deus aqui na Terra? A própria igreja, certo? E aí as ideias iluministas elas vão vir contra esse aspecto, dizendo o seguinte, opa, pera lá, não é Deus que coloca as pessoas aqui, mas são pessoas que colocam reis, certo? Então, eles vão justamente debater essas questões aí, vão contra esse aspecto aí que estava sendo imposto. E aí, o que vai acontecer aqui na Conjuração Baiana? O governo ele vai descobrir, certo? Os líderes e mais de 30 foram presos nesse período aqui da Conjuração Baiana. 4 líderes, todos mestiços, foram enforcados e esquartejados em novembro de 1799. Então, perceba que eles lutavam, certo, por mudança. Eles queriam que o governo português deixasse de escravizar os negros, deixasse de escravizar aí as pessoas. Então, a Conjuração Baiana foi justamente esse movimento contra a escravidão e o domínio português, certo? E eles queriam o quê? A proclamação de uma república. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos falar a respeito de quando a família portuguesa ela vai chegar aqui no Brasil. E aí nós vamos dar continuidade na parte 3 na próxima aula. Tá ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.